Boa tarde, então, a todos e a todas. Estamos aqui, então, para continuar a nossa aula, nosso curso, então, sobre contratações públicas. Eu havia explicado para vocês a importância que é a contratação pública para o engenheiro arquiteto e a engenheira arquiteta. E nós hoje continuamos então, com a certeza de que o que nós veremos hoje talvez seja um dos assuntos assim, um dos mais polêmicos, que se chama reequilíbrio econômico financeiro. Mas antes a gente vai ver algumas coisas relativas, quase que uma revisão, mas é importante por causa que você ser gestor do contrato, você compreender a contratação de uma obra de engenharia, obra ou serviço de engenharia, você precisa compreender também o papel do gestor do contrato, do fiscal do contrato. Nós sabemos que o Marlon vem aqui, eu cheguei a olhar o trabalho dele, um excelente trabalho, mas no sentido de a gente apenas dar uma pequena revisão rapidamente sobre esses assuntos aí que pertencem, então, ao engenheiro e ao arquiteto, a engenheiro e arquiteto de obras, certo? Uma pergunta que eu faço: é possível contratar empresas profissionais para auxiliar na fiscalização do contrato? Porque nós sabemos, gente, que o fiscal do contrato, ele é alguém da administração pública, né? A pergunta que a gente inicia, então, provocando vocês, é possível a gente contratar alguém, empresas profissionais, para auxiliar na fiscalização do contrato, seja no contrato de obras, seja no contrato relativo a projetos, por exemplo, ou outros serviços de engenharia que não seja projeto? É possível isso? Vê se a gente consegue responder aqui, ó. O que diz a lei, gente? Tá? Lembra que eu falei no início que temos que acabar com essa ideia de que só advogado tem que entender a lei? Não. O servidor público, toda pessoa, mas o servidor público e mais aquele que lida com o contrato precisa compreender a legislação. Então diz o artigo 118 da nossa lei, da Lei Estadual de Licitações de Contratos, Lei 1508 de 2007, que todo contrato é acompanhado por um gestor de contrato, representante da administração pública, sendo preferencialmente um agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da administração. Tá? O que significa preferencialmente? Na verdade, ele só não será um ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da administração se por algum motivo for impossível isso acontecer, né? Porque a regra e isso hoje é um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que coincidentemente fui eu que dei esse parecer e hoje está aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado, por regra, o gestor do contrato e o fiscal do contrato, esses profissionais, eles são servidores públicos, certo? Agora, quando diz assim preferencialmente, por quê? Há casos que é impossível, que não há, por algum motivo não há profissional para exercer esse cargo. Aí então é possível que não seja servidor do quadro permanente. Mas isso é uma exceção que raro de acontecer, né? E ele tem que ser previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato. Então, quem é o responsável por aquele órgão, a autoridade que tem ele vai nomear, seja através de uma portaria, através de uma resolução, através de algum ato administrativo, ele vai nomear o gestor dos contratos, certo? Ele vai, e também o fiscal do contrato. Depois veremos, assim, basicamente, a diferença entre um gestor de contrato e um fiscal de contrato, que é nada mais nada menos que o fiscal de obras, né? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitir a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, significa o quê? Que a administração, quem contrata, tem que ter um fiscal. Tá? Esse fiscal, nós bem sabemos, sei que vocês viram isso aqui, é um profissional da engenharia ou arquitetura. Tá? É um profissional que tenha prerrogativa de assumir, prerrogativa técnica e legal, de assumir essa incumbência de ser fiscal. Então ele tem que ser necessariamente então um profissional da engenharia ou da arquitetura, né? Especialmente designado também por portaria, resolução e tal, por um ato administrativo. Permitir a contratação de terceiro para assisti-lo. Então é possível que um terceiro, por exemplo, seja assistente do fiscal. Sempre haverá o fiscal, tá?
Um servidor público do quadro permanente. Preferencialmente, lembra que eu falei? Mas ele pode ser assistido por um terceiro? Pode. Pode porque às vezes vai fiscalizar ou um projeto, uma obra que ultrapassa seus conhecimentos técnicos, que precisa de um conhecimento muito mais especializado para fazê-lo, um conhecimento mais específico para fiscalizar aquela obra. E aquele fiscal, não tendo esse conhecimento, ele pode sim, a administração pode sim contratar ou uma empresa ou um outro fiscal, uma empresa que tenha ou um outro profissional, uma empresa que tem esse profissional ou o próprio profissional para auxiliar o fiscal. Sempre lembrando que o responsável pela fiscalização sempre será o fiscal. Sempre será o fiscal. Tá? Independente se ele tem auxílio de alguém ou não. Ele que vai ser responsável perante, por exemplo, ao Tribunal de Contas, perante a própria administração. É ele que vai ser o responsável, certo? Então, sempre quando a gente contratar um terceiro, ele vai ser para assistir e subsidiar com informações, com conhecimentos, né, pertinente a essa atribuição específica. O órgão contratante ele deve fiscalizar por seus agentes ou terceiros credenciados à execução das obras e serviços, a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnico-administrativas legais regentes dos contratos firmados. Então a regra é que seja por agente público fiscal, mas por terceiro credenciado, naquele caso de impossibilidade de ter, né, um profissional, impossibilidade de ter um profissional do próprio órgão, ele pega um terceiro, tá, credenciado para assisti-lo, né, que tenha as prerrogativas isso para assisti-lo. Como nós falamos, certo? O fiscal, incumbe o fiscal da obra o acompanhamento e a fiscalização da obra ou serviço de engenharia, verificando o cumprimento e execução do objeto contratual nos moldes do digital e do contrato administrativo. Então, ao fiscal, cabe ele ver se tecnicamente está correta a obra. Por isso que ele deve ser um engenheiro arquiteto, ou um engenheiro, uma arquiteta. Por quê? Ele tem que compreender o projeto, tem que perceber se essa obra, a execução da obra está de acordo com o projeto. Tá? Obrigatoriamente tem que ser um profissional. Esse não há maneira alguma de substituir. Sempre tem que ser alguém que possua as prerrogativas dadas pela lei. Seja a lei que criou a profissão de engenheiro e de arquitetos. Tá? Então, obrigatoriamente terá que ser. A fiscalização de obras e serviços técnicos aqui tratados, essa fiscalização é atribuição de profissionais de engenharia e de arquitetura, né, conforme a Lei Federal 5.194, que é a lei do CREA hoje, né, que criava as profissões de engenheiro, arquitetos, agrônomos e tal, e a Lei Federal 12.378, que já diz respeito à lei do CAL. Essa nova lei, então, que trata do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, essas leis dão essas prerrogativas para esses profissionais. Para que esses profissionais possam exercer essa função. Então, deixar bem claro, então, tem que ser agente público do quadro permanente? Via de regra, sim. Só se, por algum motivo, tem lá uma prefeitura que não tem engenheiro nenhum, tá? Aí contrata terceiro, inclusive, para fazer essa fiscalização. Ou por algum motivo, naquele momento, não haja profissional da área para fiscalizar, mas tem que ser só assim, evidentemente, sempre justificado, motivado nos autos do processo que nomeia esse profissional, a razão por que não é do quadro permanente. A regra é essa. E outra coisa, estou tentando resumir para vocês. O seguinte, tem que ser engenheiro arquiteto? Tem. Há exceção? Não. Sempre tem que ser profissional da engenharia e da arquitetura. Mas por que tudo isso? O que esse fiscal faz? O que esse fiscal faz? Eu vou tentar colocar rapidamente, porque eu sei que vocês já tiveram matéria que tratou a questão da fiscalização, mas quero ver se coloco para vocês basicamente algumas das funções do fiscal. Evidentemente que existem outras funções também do fiscal que são pertinentes ao fiscal, mas eu vou elencar algumas para vocês observarem a importância que esse fiscal quando a gente trata de contratação pública, a importância que esse profissional tem quando se trata de obras e serviços de engenharia. Tá? Sempre lembrando, gente, quando eu falo, só para relembrar o que eu já falei, quando eu falo obras e serviços de engenharia, é o termo que a lei usa, obras e serviços de engenharia. Mesmo quando nós tratamos de serviços de arquitetura, tá? A gente usa o termo, porque a lei traz isso,
até que se mude a lei, obra e serviços de engenharia. Se um dia mudar, chamarão de obra e serviços de engenharia e arquitetura, que para mim seria mais interessante. Mas hoje a lei assim chama, e eu acho que isso não há, a meu ver, não há problema nenhum. Então, dentre outras funções, qual a função, as funções fiscal? Esclarecer prontamente as dúvidas e divergências surgidas na execução do objeto contratado. Fizemos a contratação do objeto, tá? Aí a empresa inicia a execução e tem alguma dúvida, não compreende. Está lá o engenheiro residente da empresa, né? Não é o residente técnico que eu estou falando aqui. Nós estamos conversando com vocês aí, o engenheiro residente da empresa, o engenheiro que está cuidando da obra, tocando a obra, o responsável pela execução daquela obra, tem dúvidas, não consegue compreender, por exemplo, alguma coisa do projeto, tá? Ele não consegue executar a obra porque falta algum elemento. Ele vai ao fiscal e cabe a esse fiscal, que é um técnico profissional da engenharia, da arquitetura ou da arquitetura, que vai esclarecer todas as dúvidas e divergências e qualquer divergência que possa surgir. Tá? Se ele não souber, cabe a esse fiscal ir lá a quem realizou o projeto, a quem fez o serviço de engenharia lá, e obter esses dados e passar daí a contratada. Então, ele tem esse importante papel aí, que é um papel que quem está já em obra aí, já deve ter observado, que se exerce sempre. Cada vez que você vai na obra, alguma questão é suscitada para vocês têm que dar, às vezes já sabendo imediatamente solução, ou buscar soluções para essa empresa continuar a execução daquela obra. Expedir, através de notificações ou relatórios de vistoria, as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução da obra ou serviço. Então, cabe, gente, ao fiscal, no momento que acontece qualquer coisa na obra, que ele precise avisar, que ele precise fazer uma determinação à executora da obra, cabe a ele notificar a contratada, né? Cabe a ele fazer relatório de vistoria, cada vez que ele vai na obra, faz o relatório de vistoria, conta como é que encontrou a obra, como é que está sendo desenvolvida, quantos % que ela já desenvolveu, o que falta, verificar o diário de obra para ver o acompanhamento, que é uma das suas atribuições que nós vamos ver, né? Depois, proceder a cada 30 dias ou fração menor, conforme o cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato. Então, a cada 30 dias, no máximo 30 dias, lógico, o contrato pode ser até menos. O Paraná utiliza as suas indicações 30 dias, essa é a regra, né? Mas pode ser menos, pode ser mais, mais não pode. Pode ser menos, não tem problema nenhum. Tá? Mas a cada 30 dias ele executa essa medição, porque o pagamento tem que ser feito no máximo 30 dias. É por isso que eu estou dizendo que não pode mais do que 30 dias, porque o pagamento tem que demorar no máximo 30 dias após a medição. Então, como ele faz a cada 30 dias, cabe daí, nós vamos ver depois, ele, inclusive, reconhecer e certificar as faturas quando ele faz a medição e depois é apresentada a fatura. Nós vamos ver já daqui a pouquinho, né? E essa planilha de medição, depende como é que está tratado, como é que está contratado, a planilha de medição pode ser feita pela construtora, mesmo pela empreiteira, e a contratada, né? E o fiscal verificar se o serviço realmente foi, e aprovar essa planilha, ou ele mesmo, que é o mais comum que se faça, ele mesmo fazer a medição e dizer, olha, foi X% foi cumprido, o cronograma não foi, cabe a ele fazer isso. Então, imagine só que tudo que acontece na obra depende, então, do papel desse profissional. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive decidir provisoriamente a interdição da obra ou serviço. Cabe a ele, gente. Qualquer medida preventiva, ele vê que vai acontecer alguma coisa na obra. Se for necessário, ele manda parar a obra. Tá? Cabe a isso. Se for necessário interditar a obra por algum motivo, ele manda se está sendo feito de uma maneira equivocada, por exemplo. Se há algum problema com os profissionais que estão lá trabalhando, ele pode mandar interditar para. Ele é profissional, ele é o preposto do Estado, ele representa o Estado ali mais que ninguém mesmo, tá? Uma vez que ele foi nomeado para aquilo, ele é o responsável por aquilo, cabe a ele, se necessidade, inclusive, interditar a obra. É ele, como já falei previamente, cabe a ele conferir e certificar as faturas das obras de serviço de engenharia. Então, cada vez que uma empresa
tá? É feita a medição, tá? A empresa emite a fatura. Essa fatura vai ao fiscal da obra, porque é ele que acompanha a obra. E ele, verificando que a fatura está correta de acordo com a medição, é ele que certifica, é ele que diz que está certo aquilo lá, que aquilo que foi declarado está correto, que aquilo que foi faturado está correto. Quer dizer, ninguém pode receber nenhuma parcela, nenhum valor, se não houver ali a certificação dessa fatura pelo fiscal da obra. Ele que processa as avaliações dos serviços executados pela contratada a cada vistoria e medição. Ele diz, realmente esse serviço está de acordo, não está de acordo, a qualidade está mal feita, desmanche, faz de novo. Né? Cabe a esse profissional fazer essas avaliações aí dos serviços executados. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos construtivos exigíveis para a perfeita execução das obras pelas contratadas. Então, o profissional vê se não está dentro das normas, se não está dentro das especificações, se não está dentro do projeto. Cabe a ele determinar que tem que utilizar todos os meios corretos para fazer isso. Porque se não acontecer isso, ele não vai certificar nota. Ele não vai certificar fatura. Tá? Ele não vai concordar e a pessoa não vai receber. Então, cabe a ele fazer isso. Exigir o uso correto de equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança de trabalho. Cabe a esse profissional verificar se os profissionais, os operários, por exemplo, da obra, os engenheiros, os arquitetos que estão na obra, se eles estão com os equipamentos de segurança. Porque se não tiver, ele pode mandar parar, e pode e deve, mandar parar a obra. Porque a administração tem que fazer de tudo para que a obra corra conforme a legislação. E essa legislação específica exige norma específica para a segurança do trabalho. Nós temos que preservar aqueles seres humanos que estão trabalhando ali, para que não aconteça que a gente vê de vez em quando na televisão acontecer, né? Nós vimos inclusive em obras enormes, obras da Copa, né? Até vidas sendo ceifadas, né? Que não quero aqui prejulgar porque não estou lá, mas talvez possa ter acontecido por falta de equipamento de segurança, ou má utilização, no mínimo isso, má utilização de equipamento de segurança. Então cabe a esse fiscal verificar isso e mandar, determinar que o preposto do contrato providencie para que seja usado bem os equipamentos, ou se não tiver equipamento, manda para a obra, manda buscar os equipamentos, adquirir os equipamentos. Né? Cabe a esse profissional da engenharia e arquitetura fazer isso. Continuando ainda, determinar a retirada de qualquer empregado subordinado, direto ou indiretamente à contratada, inclusive empregados eventuais subempreiteiros, ou os próprios subempreiteiros, que a seu critério comprometam o bom andamento do serviço. Olha o poder que esse profissional tem e deve ter. Lembra que ele representa o Estado ali, então ele tem que ter esse poder. Se ele verificar que algum empregado está fazendo um serviço mal feito, ou, por exemplo, vamos supor que um empregado de uma empreiteira, de uma subempreiteira lá, chegou embriagado. Cabe a ele determinar ao responsável pela empreiteira que retire aquele profissional dali. Um, que ele está correndo risco, outro está colocando risco a outras pessoas. Né? Compreende-se que pode ser alcoolismo, que é uma doença, compreende-se tudo isso, mas isso não significa que por nós considerarmos, a Organização Mundial da Saúde considerarmos, também considerar que é uma doença, não significa que ele possa ficar naquele momento ali. Lógico, é a pessoa que tem que ser direcionada, tem que ser tratada, mas ficar na obra não pode. Por quê? Porque pode gerar insegurança e, inclusive, desavenças. Né? Não é bom para o andamento da obra. Né? Então, esse profissional pode fazer isso. Vendo um operário fazendo um reboco mal feito, manda parar, diz, olha, troca, porque esse cidadão aí não tem condições de fazer um azulejo mal assentado, um piso mal assentado. Cabe a ele, porque e que bom para o empreiteiro que o fiscal faça isso, porque senão ele vai ter que fazer, mandar, depois de feito, vai ter que mandar tirar e ter que fazer de novo as suas expensas, com os seus recursos vai ter que fazer de novo, porque ele não vai aceitar, evidentemente, a obra, né? Evidentemente a obra. Manter na pasta da obra com o projeto básico, alvará, RT da CREA, CAL, os projetos arquitetônicos, todos referentes aos projetos arquitetônicos, as RTs todas, né? Ou RRT, referente ao projeto arquitetônico, complementares, orçamento, fiscalização, todas as necessárias, né? Tudo edital de licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores. Por isso que é interessante, gente, cada vez que o fiscal recebe a obra,
ele receba uma pasta com todos esses elementos. Esses elementos têm que estar à disposição sempre dele porque ele tem que manter atualizado isso. Se o fiscal do CREA, do CAL, for à obra, ou da Delegacia do Trabalho, ou algum outro fiscal lá, de outro órgão, ele esteja pronto, olha, está com todos os elementos, ele que faz a guarda desses documentos, né? Ainda, gente, outras funções, olha como tem função, só estou citando alguns exemplos, né, gente? Vistar o diário de obras, né? Certificando o seu correto preenchimento. Então, cada obra tem deve ser o diário de obra, tudo que acontece diariamente na obra, será anotado, né, pela construtora. E ele, cada vez que na obra, ele vai e vista esses diários. Ele vista no sentido não de concordar com o que está escrito ou não, no sentido de dizer que foram anotados todos os acontecimentos na obra, foram anotados. Isso tem que ser. O diário de obra é um documento extremamente importante para acompanhar a execução do contrato. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução dos problemas das obras. O fiscal, cada vez que ele vê que precise fazer uma reunião com alguns responsáveis pela obra, seja alguém que foi responsável pelo projeto, que precisa contactar com o executor da obra, ou do próprio fiscal só com o preposto, cabe a ele fazer essas reuniões, né? No sentido de dar soluções para possíveis problemas que é normal que aconteçam durante a execução da obra. Verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais. Cabe ao fiscal verificar se os canteiros estão de acordo, né? De acordo com todas as normas. Se eles estão causando algum dano ambiental, cabe a ele fazer isso. Por quê? Porque a administração sempre é corresponsável pelas coisas que acontecem na obra. Elas podem ser responsabilizadas também, inclusive judicialmente. Cabe a ele dar parecer técnico nos pedidos de aditivos contratuais. Aditivos contratuais, por exemplo, vamos supor que uma empreiteira, uma contratada, diga assim, puxa, esse prazo é insuficiente porque por algum motivo eu preciso prorrogar o prazo, né? Por exemplo, diz assim, olha, choveu muito em tal época e me atrapalhou o andamento da obra, eu preciso prorrogar o prazo de execução da obra. Aí, esse pedido vai ao fiscal, o fiscal quem dá parecer, ele analisa os dados, inclusive, se for o caso, analisa inclusive os índices pluviométricos daquele período que ele está alegando, e dá um parecer técnico dizendo se é possível ou não é possível dar, se ele concorda ou não concorda. Não é ele que decide, gente. Ele só diz se ele concorda. Parecer. Ele ali verifica se as razões apresentadas pela contratada, se as razões são suficientes e que mereçam aquela prorrogação de prazo. Lógico, não só a prorrogação de prazo. Às vezes aumenta a alteração em alguma coisa no programa físico-financeiro, uma alteração no prazo de execução, eu falei na vigência contratual, quando você pede uma alteração de valor, por algum motivo, uma alteração de projeto, cabe a ele dar o parecer técnico, porque afinal de contas ele é um engenheiro ou arquiteto, ou uma engenheira ou uma arquiteta. Esse profissional que tem condições de analisar, um porque acompanhou a obra, outro porque é profissional da área, né? Esses dois motivos permitem que ele dê um parecer e colabore para que o gestor do contrato depois, tá, tome decisão se vai ter, com base nesse parecer, se a administração pode ou não pode dar esse aditivo contratual. Verificar a correta aplicação dos materiais. Cabe ao fiscal ver se os materiais estão aplicados corretamente, né, se estão aplicados no lugar certo, com a qualidade correta, né, cabe a esse profissional também. Então, olha, ainda, requerer das empresas testes, exames, ensaios, quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da obra. Se ele sentir, ela pode dizer assim, olha, chegar na obra, concretada a obra, ela pedir uma análise, um exame, um ensaio do corpo de prova, por exemplo, daquela obra, daquela concretagem, né? Para que ele tenha certeza que está sendo feito, por exemplo, com as mesmas características, as resistências, no MPA exigido no projeto, né? Então, é o fiscal que cabe isso, porque, evidentemente, no olho ele não tem como analisar isso. Então, ele pode pedir isso, né? Uma vez que ele vê necessário, ele pode fazer esse pedido. Receber e aprovar o as-built, isto é, as anotações e registros dos projetos originais das alterações havidas na execução da obra, quando for o caso,
para fins de ordenação do cadastro técnico do órgão contratante como condição de atestar a última fatura. Então, a hora que vem a última fatura, ele falou, terminou a obra? Terminou. Então vem a última fatura. Então, ele pede o as-built. Então me dá o as-built. Foi alterado algumas coisas? Foram alteradas? Foram. Então me dá o as-built. A executora tem que dar o as-built para o fiscal, para que ele tenha, para que no cadastro tenha o projeto final lá, do jeito que foi construído. Para se eu quiser, por exemplo, fazer uma alteração naquela obra, mais tarde eu sei onde eu passo as simulações, como aconteceram as coisas aí, para não dar uma interferência, não fazer uma interferência de maneira equivocada na obra, né? Então, cabe ao profissional exigir o as-built, e no nosso Constituição Geral do Contrato, o as-built é uma condição para que seja assinada a última fatura. Você me assina a última fatura, depois traz o as-built. Não, primeiro você traz a última fatura, traz o as-built e daí eu assino a última fatura. Se o resto estiver evidente tudo correto. Beleza? Cabe a ele também compor comissão para recebimento provisório ou recebimento definitivo, né, da obra. Cabe a ele, cada vez que ele for designado, ele compor essa comissão aí, né? E outras atribuições de poderes, né, como está escrito ali, que se revelem como próprias da área da competência da fiscalização. Então, como vocês veem, gente, as prerrogativas dos fiscais são muito grandes. Certo? São enormes as prerrogativas fiscais. É um profissional realmente de extrema importância na obra e que a contratação de uma obra é muito importante o bom desenvolvimento desse papel para, ao final, aquele contrato seja executado de uma maneira exitosa, né? De uma maneira correta, de uma maneira de sucesso para a administração. Beleza? Então, continuando. Eu quero continuar com vocês com algumas perguntas, assim, para vocês pensarem, assim. Pode-se substituir o fiscal durante a execução da obra? Será que nós podemos substituir o fiscal durante a execução da obra? O responsável técnico pela execução da obra pode ser substituído? Tá? Como você procede em ambos os casos? Como você procede, então, em ambos os casos, se for substituído, certo? Então, em primeiro lugar, primeira pergunta, pode substituir o fiscal durante a execução da obra? Lógico que pode, gente. Lógico que pode. Imagine só um fiscal durante a execução da obra que tenha férias. Alguém tem que estar no seu lugar, né? Não tem problema nenhum. Se nomeia alguém para substituí-lo, se for, por exemplo, durante as férias dele, por exemplo, já se nomeia por prazo determinado, né? Por prazo determinado, para que se foi nomeado por uma portaria, faz-se uma nova portaria e nomeia aquele outro fiscal para exercer as suas atribuições durante aquele mês de férias, por exemplo, tá? E como aquela portaria já tem prazo determinado, no momento que ele retorna, tá? Automaticamente ele retorna a sua função de fiscal, porque aquela portaria anterior não deixou de prevalecer. Tá? Não deixou, só ficou suspensa durante as suas férias. Mas pode acontecer, por exemplo, um fiscal pedir exoneração do cargo, ser demitido, aí substitui, nomeia outro lugar, definitivamente, enquanto perdurar a obra. Pode acontecer, infelizmente, o falecimento de um fiscal, ou a aposentadoria do fiscal, nomeia-se outro fiscal. Como é que se nomeia? Né? Já respondendo como se procede em ambos os casos. Né? No primeiro caso, como é que se nomeia? Se nomeia com um novo ato administrativo. Foi nomeado anterior com uma portaria, tá? Coloca uma outra portaria. Faz-se uma outra portaria e se aquele outro aposentou, alguma coisa assim, revoga-se a anterior e acabou. Tá? E faz uma nova. Agora, pode substituir o fiscal também porque, por algum motivo, aquele fiscal, por uma questão de incompatibilidade, por exemplo, aquele fiscal não está conseguindo exercer seu papel. E ele diz assim, olha, eu gostaria de sair, e chega a conclusão aí, o fiscal e o gestor do contrato, que é melhor que ele saia, que seja substituído mesmo. Como é que eu faço? Simples, não tem problema nenhum. Faz-se uma nova portaria, nomeia-se esse novo fiscal, revoga-se a portaria anterior. Tá? Esse novo fiscal vai ser responsável, evidentemente, daquela data que foi assinada a nova portaria em diante. Tudo que pode aconteceu anteriormente, a responsabilidade perante a administração pública, perante a sociedade, é daquele fiscal que anteriormente estava, certo? Ele assume só, evidentemente, a responsabilidade, que a partir da data que ele foi nomeado. E o responsável técnico pela execução da obra pode ser substituído? Em primeiro lugar, quem é o responsável técnico? O responsável técnico é da empresa contratada. Tá? Ele não é da administração pública.
É a responsabilidade técnica. Igual quando a gente vai construir a nossa casa, a pessoa vai construir uma casa, ela contrata uma empresa de engenharia ou um engenheiro autônomo, né? É ele que vai assinar a RT de execução. A pergunta que é, e esse responsável técnico que assinou a RT de execução da empreiteira, ele pode ser substituído? Pode, não tem problema nenhum. A contratada diz que vai substituí-lo, porque ele pode ser, por exemplo, demitido da empresa. Pode, no mesmo caso, pode falecer, pode pedir demissão, pode entrar de férias e tal. Pode substituir por outro? Pode. Como é que faz? A nova empresa, a empresa indica o novo engenheiro, tá? A administração tem que aprovar esse novo engenheiro. Por que tem que aprovar? Porque na hora que a empresa participou da licitação, o engenheiro, o arquiteto, desculpa, às vezes a gente acaba não citando, o engenheiro arquiteto, ele tinha que ter determinadas, por exemplo, determinada experiência, experiência de obra. A hora que ele indicar um novo, esse novo tem que ter, no mínimo, a experiência que o edital exigia. Certo? No mínimo, a experiência. Existem dois casos aí, gente. Quando você faz uma cotação de uma obra, por exemplo, pelo menor preço, tá? Você diz assim, o engenheiro tem que ter experiência que construiu pelo menos uma obra de 5 mil metros quadrados. Tá? Então, aquele que participou da licitação, que estava executando a obra, tinha essa experiência. A hora que você vai substituir pelo outro, esse outro tem que ter no mínimo também essa experiência, com 5 mil metros quadrados. Agora, se for, por exemplo, substituir um responsável técnico não pela execução da obra, mas vamos supor que for pela elaboração do projeto, e era técnica e preço. Aí, esse profissional da engenharia que participou da licitação e recebeu pontos por ter uma experiência, porque diz assim, ó, se tem experiência de até 5 anos, ganha X pontos. Se tem experiência até de 5 a 10 anos, ganha X mais 10 pontos. Assim por diante. Então, quanto mais experiência esse engenheiro tinha, mais pontos ele ganhou. Então, sua experiência contou para ele ganhar a licitação. Então, nesse caso, não basta ter a experiência mínima que o edital pede. Tem que ter, no mínimo, a experiência que o profissional que está saindo tem. Por quê? Se aquele profissional que está saindo, com a experiência dele, conseguiu 20 pontos lá na hora de licitar técnica e preço, tá? Vocês viram já o que é técnica e preço, pela sua técnica ele ganhou 20 pontos, evidentemente esse, ao entrar no lugar, não pode alguém que ganharia menos de 20 pontos. Ele tem que ganhar no mínimo 20. Ou ganhar mais do que 20 ganharia se tivesse participado da licitação. Então ele tem que ter no mínimo a experiência daquele que participou da licitação. Então são dois casos diferentes, importantes de analisar. Mas o que se discute muito, gente, vindo aí, falando um pouquinho de fiscal, aproveitamos e falamos um pouquinho do responsável técnico pela obra, né, que não é da administração pública, mas é o responsável técnico da empresa contratada. E uma dúvida que aparece sempre, gente, é qual a diferença entre fiscal da obra, fiscal do contrato e gestor do contrato? Qual a diferença entre os dois? Esse problema era tão grande, parece uma coisa tão simples da gente, mas aparecia tanto essas questões que um dia nos foi solicitado um parecer sobre isso. Então, hoje que eu estou falando para vocês aqui, o que cabe ao fiscal, e vou falar o que cabe ao gestor, hoje é um parecer aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Então, esse parecer hoje prevalece para a direção pública estadual. Coincidentemente, é um parecer de minha lavra, né? Diferenciar o fiscal, tudo que se viu ali dentro da obra, que eu vi agora há pouco, aquele papel dentro da obra é o papel do fiscal. O gestor do contrato tem um papel um pouco diferente. O papel do gestor do contrato, ele é um servidor, até está ali nos slides, ó. É um servidor que possui atribuições administrativas, tais como análise da documentação, que antecede o pagamento. Tá? Então, a hora que o fiscal manda a documentação, ele analisa, vê se está tudo certo. Tudo que tem que apresentar. Lembra que nas condições gerais do contrato, tem todos os documentos que tem que apresentar a cada vez que apresenta uma fatura. Ele analisa se aqueles documentos estão todos ali. Ele percebe, né? Documentos que foram em tempo oportuno certificados pelo fiscal, vê se foram certificados pelo fiscal, ele vê, olha, realmente foram certificados pelo fiscal. Ele analisa, se for o caso, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, dentre outras funções administrativas. O que eu quero dizer que o gestor do contrato tem a função dele não é mais técnica, de engenharia e arquitetura. A função dele é administrativa.
administrativa. Lógico, nós vamos ver que ele é um gerente funcional. Ele tem missão de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, no campo de sua atuação. Há um gerenciamento amplo e não restrito, e tão somente não restrito tão somente um contrato. Ele pode ser gestor de vários contratos, tá? De vários contratos. Ele vai receber documento, ele vai analisar os pareceres do fiscal, ele vai fazer toda essa tramitação burocrática. Por isso que o gestor do contrato, nós vamos ver, ele não precisa necessariamente ser um profissional da engenharia e arquitetura. O gestor, não o fiscal. Gente, atenção, é muito claro isso. O fiscal tem que ser um profissional de engenharia ou arquitetura. O gestor não, porque o trabalho dele não vai ser técnico. Quando ele precisar um trabalho técnico, ele vai solicitar ao fiscal, que é sua longa-manos. Tá? É a sua longa-manos que está lá na obra, está lá acompanhando a obra. Então o gestor tem que ser engenheiro arquiteto? Não. Ele pode ser, lógico que pode ser. Que bom se for, sempre, né? Os profissionais extremamente preparados, mas não necessariamente precisam ser. O fiscal é que precisa ser esse profissional com essas características de engenheiro e arquiteto. E pode também, o gestor do contrato, se ele for engenheiro ou arquiteto, ele ser gestor e fiscal ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Só que ele tem que ser engenheiro daí, ou arquiteto. Porque a partir do momento que ele exercer da função de fiscal, ele está, além da função administrativa, a função de fiscal também, ele está fazendo análises técnicas. Ali ele vai ter que recolher, inclusive, uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, se for arquiteto. Né? Se for engenheiro, RRT se for arquiteto. Ele vai ter que recolher, ele vai ter que ser profissional para assumir as duas funções do mesmo tempo. Mas pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá? Não há problema nenhum. O normal é que haja um fiscal, né? Um fiscal lá, e haja um gestor no contrato. Dentro das planificações, eu acho que a solução que está sendo dada é bastante interessante. A ideia lá é que o gestor do contrato seja sempre o chefe do escritório regional. Ele designa os fiscais. Né? E o engenheiro e o arquiteto trabalham naquela regional, eles fazem a fiscalização. Se reporta sempre ao gestor do contrato, que tem essa visão daí administrativa. Tá? Continuando então, né? Olha a súmula 185. Direito do autor do projeto de supervisionar a obra. Tá? Quero passar. Bem, visto então, né, gente, só um pouquinho. Então, visto então a diferença entre fiscal e gestor. Lembra que fiscal é um profissional necessariamente profissional técnico da engenharia e arquitetura, e gestor não necessariamente. Tem atribuições mais administrativas. Elenquei para vocês algumas, e muitas, né, vocês viram, funções do fiscal, tá? E do gestor do contrato nem precisa elencar. São as funções administrativas relativas ao contrato. Né? Cada vez que tramita alguma coisa, passa por ele sempre, com base daí no parecer do fiscal, toma as decisões. Porque ele é gestor, ele tem condições de tomar as decisões. Então, passando a súmula 185, direito do autor do projeto de supervisionar a obra. É que se discute, gente, eu tenho direito de supervisionar a obra, minha obra, ou não. Então, esse assunto, então, ele evidentemente foi base de muitas discussões. Tantas discussões, que se ele tinha ou não tinha direito, o autor do projeto de supervisionar a obra, que acabou o Tribunal de Contas da União fazendo uma súmula. Uma súmula. Tanta decisão que tomou sobre isso, acabou fazendo uma súmula. Acabou sumulando, através da súmula 185. Diz o seguinte: a Lei 5.194 de 66, que é a lei que criou as profissões de engenheiro, de arquiteto, de agrônomo e tal, e em especial o artigo 22, não atribui ao autor do projeto o direito subjetivo de ser contratado para o serviço de supervisão da obra respectiva, nem dispensa a licitação para adjudicação de tais serviços, sendo admissível sempre que haja recurso suficiente que se proceda aos trabalhos de supervisão diretamente ou por delegação a outro órgão público. Ou ainda, fora dessas hipóteses, que se inclua a juízo da administração e no seu interesse no objeto das licitações a serem processadas para a elaboração dos projetos de obras e serviços de engenharia, com expressa previsão no ato convocatório, a prestação de serviços de supervisão ou acompanhamento da execução, mediante a remuneração adicional, aceita como compatível para o porte e utilidade do serviço. Preciso resumir isso para vocês, para deixar mais tranquilo. Então, a pergunta é, o autor do projeto, ele tem direito de supervisionar a obra? Ele não tem direito subjetivo. Não tem direito subjetivo. Tá? De ter consigo, olha, se eu fiz a obra, eu tenho direito de ter um contrato assinado com a administração e receber por isso. Ele não tem direito. A princípio, não. Lógico que ele pode supervisionar, ele pode.
Porque ele quer ver se o seu projeto está sendo executado da forma como ele projetou. Isso evidentemente que pode, é o direito do autor. Mas ele garante com isso o direito subjetivo ter um contrato com a administração? Não. O TCU decidiu sabiamente que não. Não. Evidentemente que você pode ter outros supervisores, independente do autor do projeto. Você pode ter outros. Agora, por outro lado, diz assim, porém, se for vontade da administração que ele seja supervisor daquela obra, que ele acompanhe a obra, tá, e ganhe por isso, isso lá na licitação que licitou o projeto, já deve prever esse serviço, como ser um dos serviços do objeto contratado, a supervisão, já na hora que licitou o projeto. Tá? Já licitou com isso como parte do projeto. Aí, perfeito. Aí ele vai receber uma remuneração adicional para fazer o serviço. Ele vai receber para elaborar o projeto e vai receber por isso. Mas percebam, ele só vai receber porque quando foi licitado o projeto, um dos serviços licitados junto foi a supervisão já. Agora, quando licitou o projeto e não licitou a supervisão, não pode, gente. Não pode. Depois a administração, olha, já que não licitamos supervisão, então vou contratar ou sem licitação, ou, porque é um direito dele, o elaborador do projeto. Não, isso não pode. Só pode se já tiver previsto lá na licitação, e ele, quando ganhou a licitação, esse serviço fazia parte do objeto. Senão, não pode. Beleza? Tranquilo? Isso é algo que aparece muito, gente. E cada vez menos, felizmente. E a gente precisa sempre esclarecer. Tratar um pouquinho da qualidade e rendimento das obras. Nas condições gerais de contrato, gente, devem ser previstas, no sentido de padronizar os procedimentos, exigências quanto à qualidade e rendimento da obra a ser executada, deixando os procedimentos homogêneos e dando isonomia a todas as empresas contratadas. Então, já nas condições gerais do contrato, você já determina como é que as obras devem, qual o padrão que você quer, qual a qualidade que você quer. Todo mundo que vai participar da licitação e tem aquela minuta, que já tem as condições gerais do contrato fazendo parte digital, eles já sabem quais as condições que vão ser exigidas dele. Né? Isso é bastante importante. As empresas deverão apresentar para aprovação do órgão contratante, quando requerido, os catálogos, isso que eu estou falando sobre qualidade e rendimento de obras, os desenhos, tudo nas condições gerais do contrato, gente. Diagramas, nome dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes e ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serão aplicados nas obras e serviços, de modo que haja perfeita identificação quanto à qualidade e à procedência. Então, para eu saber a qualidade, eu peço que o fiscal, isso também está na condição geral do contrato, que o fiscal deve pedir, né, até para certificar a última fatura, que a empresa contratada entregue todos esses documentos para que ele possa verificar se acontecer algum problema, ver esse catálogo, ver todos os diagramas, quem são os fabricantes, se for preciso procurar os fabricantes, quem são os fornecedores. O fiscal tem que ter isso para entregar depois para quem vai utilizar aquele prédio público, possa saber a quem procurar, então, em caso de problema. Para a execução das obras ou serviços, ficarão obrigados a qualquer tempo e às suas expensas a realizar análises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessários à comprovação da qualidade e procedência dos materiais a serem empregados nas obras ou serviços. Então, gente, significa o quê? Lembra que eu falei que o fiscal ele tem uma das suas prerrogativas é exigir ensaios, por causa disso aí, está previsto que esses ensaios tem que é obrigação da empresa fazer. Ela tem que fazer o serviço e dizer assim, esse serviço de qualidade. Ela tem que dizer assim, por exemplo, eu concretei e esse concreto está de acordo com a especificação do projeto. Tá lá o projeto estrutural e tem lá as especificações daquele concreto. Tá? Qual sua resistência, né? E outras qualidades do concreto. O fiscal vai dizer, então me dá um ensaio, ele tem que entregar esse ensaio para o fiscal. Tá? Para que a gente tenha certeza de que foi feito com qualidade. Assim, eu citei o concreto, que é mais comum citar, mas pode ser qualquer outro material, um equipamento, qualquer serviço ter sido feito na obra. Tá? Beleza? Esse, gente, que eu vou falar para vocês agora, eu já falei que ia falar um pouquinho para vocês, me adiantei um pouquinho de jogo de planilha, falei, depois a gente fala mais próximas. Então, na aula passada eu falei isso, semana passada. Mas então hoje a gente vai falar um pouquinho mais o que é famigerado jogo de planilha. Gente, coisa boa não é. Né? Coisa boa não é. Jogo de planilha, infelizmente, não é coisa boa. O jogo de planilhas, ou também jogo de preços,
é um artifício em que os proponentes manipulam os preços unitários da planilha orçamentária com o intuito de maximizar os ganhos. Então, isso acontece muito em cotação por preço unitário, como eu falei na aula passada. Estão lembrados no terceiro encontro nosso, que cada encontro a gente tem 2 horas, né, aproximadamente. A gente falou que quando faz regime de preço, regime de empreitada por preço unitário, é muito perigoso o jogo de planilha. Tá? Eu falei que depois explicaria mais detalhadamente o que é jogo de planilha, mas o que é? Eles pegam a unidade, o item, e manipulam de tal forma, sabe? Eles usam algum artifício, tá, nesses preços para ganhar mais, tá? Mas de forma ilegal, de uma forma incorreta, uma forma que não é proba, tá? Uma forma ilícita, que nós vamos demonstrar quais são as mais. É uma ratoeira, né? Você viu o desenho da ratoeira ali? Demonstra o que isso aqui, coisa boa não é, né? Então, como se caracteriza o jogo de planilha? 1. Pela atribuição de preços unitários com sobrepreço aos itens iniciais do programa financeiro e de superpreço aos itens finais. Esse também jogo de planilha é chamado de jogo de cronograma. O que faz o jogo de cronograma? O que você faz? A hora que ele apresenta o cronograma, logicamente, esse cronograma, um programa desse tipo não pode ser aprovado pela administração pública. Tem que ter muito cuidado. Tá? O engenheiro, o arquiteto, a hora que for dar um parecer a respeito disso, que via de regra, o advogado lá no jurídico não conhece essas coisas. Tá? Ele não foi capacitado para isso. Tá? Ele não está capacitado para isso. Geralmente ele não conhece. Tá? Então ele vai ser sempre o parecer do engenheiro ou do arquiteto. O que eles fazem? Eles pegam o seguinte: nos primeiros meses eles põem tudo que for possível para receber no início, né? Para receber tudo de uma vez só. Por quê? Para capitalizar a empresa e muitas vezes, tá, para abandonar a obra. Já receberam 80% no início. Nos primeiros 2, 3 meses receberam 80% da obra. Os 20% é só para gastar. Eles iam gastar mais do que 40%. Então, é lucro para eles abandonarem a obra. Então, o jogo de cronograma tem que ter muito cuidado. A hora que for elaborar um cronograma ou aprovar um cronograma, tem que ver que esse cronograma físico e financeiro estão coerentes. Se realmente aquela parte física vale isso, vale esse percentual para ser pago. Se realizou 20%, se realmente em torno de 20% está sendo pago. Se realizou 30%, vê se para que não se coloque todos os preços no início. Tá? Isso é chamado jogo de cronograma. Isso em contrato administrativo, infelizmente, acontece. Tá? Acontece. Isso infelizmente acontece. E para acontecer, gente, é 2 maneiras só, gente. Ou incompetência de quem analisou o cronograma, não conhecer uma obra, não conhecer o desenvolvimento de uma obra, que é a obrigação do engenheiro, do arquiteto que trabalha nisso conhecer, evidentemente, ou incompetência, ou, mais infelizmente ainda, má fé. Ou má fé. Tá? Todas as vezes que a gente viu isso, a gente quer acreditar que foram raras, às vezes, graças a Deus, foram raríssimas, às vezes, a gente quer acreditar por incompetência. Né? Tanto é que sempre acaba depois arrumando, né? Porque a gente tem condições de analisar isso, mesmo sendo advogado, por ser também engenheiro, consegue analisar e colaborar com os colegas nesse aspecto aí, sabe? Então, sempre consegue arrumar. Mas, esses 2 casos, se não houver ou má fé ou incompetência, isso não acontece. Né? Isso não acontece, porque é uma avaliação do serviço com o percentual que aquilo ali, aproximadamente, evidentemente, dá para pagar aquilo, né? Pode correr, o jogo de planilha pode correr aditivo em que há, tá? Aumento de quantitativo nos itens com preços elevados, redução dos quantitativos com preços baixos, redução de qualidade nos itens com preços baixos. Vamos ver se aqui, ó. Acho que é melhor explicar um por um. O que é aumento de quantitativo de itens com preços elevados? Então, imaginem, eu falei um pouquinho para vocês na aula passada, mas agora eu vou explicar de forma mais, talvez, que dê para compreender um pouco mais detalhada. O que se faz? Novamente, tem que ter a conivência, gente. Tá? Ou o erro, né? Aí não vou nem chamar de incompetência, mas um equívoco que possa acontecer, ou incompetência também, mas muitas vezes equívoco, ou má fé. Vamos supor que na planilha, estou falando em preço unitário, gente, principalmente. Na planilha, coloca um tal serviço que custe, no mercado custe 10, coloca lá na planilha que custa 50. Tem que fazer 100 serviços desses que custa 10.
Como eu superfaturei aquele item na planilha, eu peço um aditivo e o fiscal aceita esse aditivo, por incompetência ou má fé. Eu ia fazer 10, eu passei a fazer 50. Já estava o preço alto. Imagine que eu já ia ganhar com 10, eu já ia ganhar bastante. Se eu fizer mais no aditivo, aumentar o número de serviços, eu vou ganhar mais ainda. Sempre, cada quantidade daquela superfaturada. Tá? Então, o jogo de planilha é isso. É uma ilegalidade. Evidentemente, uma coisa que deve ser totalmente expurgada dos nossos aditivos. A outra maneira é a redução de quantitativo de itens com preços baixos. Eu faço o seguinte. Um dos itens da planilha, estou falando pode ser mais, um dos itens da planilha, por exemplo, um serviço lá, eu coloco o preço bem baixo. Ele custaria, na verdade, 100. Eu coloco que ele vai custar só 1. Tá? Eu que digo, orçamentista. O orçamentista, quando ao invés de dizer que custa 100, ele diz que custou 1 aquele serviço. Um amigo meu, tá? Em conluio, sabendo disso, ele dá como se o preço fosse 1. Porque daí o preço dele vai estar mais baixo e ele vai ganhar a licitação. Só que na hora de executar o contrato, em conluio, né? O que faz? Ele pede um aditivo e o fiscal aceita, dá um parecer positivo, para retirar aquele item, ou diminuir bastante aquele item. Aquele item que me daria prejuízo, que eu sei que me daria prejuízo, eu retiro ele. Eu diminuo bastante, não vou mais ter 100 itens que era fazer. Vou ter só 2 itens, 3 itens. Vou diminuir bastante prejuízo. Quer dizer, na verdade é uma maneira de ganhar mais no contrato, tá? E uma maneira de vencer a licitação. Lógico, para isso tem saída. Nós vamos ver um pouquinho. Então, hoje, na parte das indicações, não acontece. Não tem jeito. A armadilha que a gente colocou, uma armadilha legal, é para isso não acontecer. E ainda, outra maneira ainda que pode acontecer, uma terceira maneira, gente, é a redução da qualidade de itens com preços baixos. Contratou, por exemplo, esquadrias, todas de embuia, tá? De embuia. E na hora de acerta com o fiscal, e na hora de fornece uma esquadria de, vou exagerar aqui, gente, de pinos, tá? Preço bem mais baixo, tá? O fiscal sai, põe a esquadria, pinta, tal, de madeira, tal, ninguém nota. Só que a de pinos é muito, mas muito mais barato que a de embuia, né? Então isso também é uma maneira de fazer jogo de planilha. Na planilha estava escrito embuia, mas ele colocou pinos, tá? Então é uma das maneiras. Essa, e não é fácil de pegar, não. Não é fácil, porque depois de pintado, se a pessoa não tem uma experiência maior, é difícil de observar, a não ser depois que o cupim vai comendo, né, gente? Aí você vê. Nesses 2 primeiros itens, aí, aumento de quantidades e redução dos quantitativos, o que a gente faz? Como isso é fácil, quando trata item por item, nós dizemos o seguinte, nós temos todos os nossos preços, aí para quem não trabalha no Estado, quem não vai trabalhar no Estado, talvez um dia trabalhe numa feitura, tal, tá aí uma sugestão. Nós exigimos que seja dado desconto linear. Não desconta nesse item, desconto 10%, nesse 5%, nesse 3%, nesse 2%, nesse 10%, nesse 20%, tal. Então você tem o preço tabelado e você dá o desconto linear, você não pode alterar, dizer assim, agora eu vou dar desconto num item diferente do desconto do item anterior. Todos os itens são todos iguais. O Tribunal de Contas já se pronunciou, o Tribunal de Contas da União, dizendo que não é certo dar desconto linear. Não é certo. Porque ele diz o seguinte, qual é a observância? Porque, nós vamos ver, acho que daqui a pouquinho, mas já explicando, ele diz o seguinte, gente, se você der um desconto linear, você vai contra ao mercado, que o mercado, um produto se daria um desconto, outro produto se daria outro. Essa é a alternativa. Isso que diz o Tribunal de Contas da União, que não pode dar desconto linear, a princípio. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo acordo, ele diz o seguinte, não pode, mas é bom que dê. Mas se der, evita jogo de planilha.
Tá? Lógico, você não pode jogar com os preços ainda. Olha, aqui eu dou um tal desconto, aqui eu dou um tal desconto. Nesse que o preço está bem alto, eu dou desconto bem pequenininho. O desconto está bem baixo do desconto grande. Ele não pode jogar, porque o desconto tem que ser linear. Então o desconto linear ajuda isso. Tá? Mas, qual a saída que nós achamos? A lei permite que seja dado desconto linear quando os serviços são homogêneos. E nós compreendemos, essa é a interpretação que nós damos quando nós fazemos só serviços de engenharia, de obra de serviço de engenharia, materiais e mão de obra de engenharia, nós compreendemos isso como homogêneo. E dissemos o seguinte, que o desconto é linear porque é homogêneo e tem sido aceito. Tem sido aceito, acho que corretamente. Corretamente aceito mesmo. E isso é tão correto. Isso, a experiência de todo mundo que constrói, a vontade que não se aconteçam os jogos de planilha são tão grandes, a vontade é tão grande que na RDC o desconto tem que ser linear. Tá? Na RDC o desconto tem que ser linear. Se não for linear, vai ter que justificar. Então a experiência mostrou para o legislador, para quem trabalha com projeto de engenharia, que a melhor coisa do que tem é evitar o jogo de planilha. Porque ali no jogo de planilha e nos famigerados aditivos, tá? Ali é que podem acontecer os ilícitos. Ali é que podem acontecer os conluios. Então, é muito melhor você compreender que aqueles serviços são todos homogêneos e de desconto linear do que correr o risco, e risco grande, tá? De que aconteçam os jogos de planilha. Tá? Então, essa hoje, no RDC, nós vamos ver o desconto a regra é o desconto seja linear. Na maneira que a gente tem agido aqui no estado do Paraná, no problema da administração pública estadual. Vamos ver esse acordo aí do TCU. Não é necessário se demonstrar a conduta dolosa do agente público ou do contratado beneficiado para se caracterizar a ocorrência do jogo de planilha. A responsabilidade civil, então, bem, ele diz o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, está dizendo o seguinte, para você responsabilizar o servidor público, fiscal, o engenheiro, arquiteto, você que saiu, engenheiro, arquiteto também, para você ser responsabilizado com o jogo de planilha, você não precisa ser comprovado que você tem dolo, não. Você não tem que ser demonstrado que você quis fazer aquilo. Se você também, apenas com culpa, se você, por imperícia, por imprudência, né, você, por uma deficiência técnica sua, o jogo de planilha, ele for feito, você será responsabilizado. Certo? Não precisa provar o dolo. Dolo é quando tem aquela vontade de fazer, de cometer aquele delito. Ele quis fazer aquilo, né? Isso é dolo, né? Só para compreender que vocês que não são da área de direito, né? Mas a simples culpa por um erro, por um erro qualquer, você também vai responder, ó. A responsabilidade civil decorre de condutas dolosas e culposas. Quer dizer, quando você quer e quando você age por displicência, por imperícia, imprudência, né? Tá? Ocorre consoante estabelecido no artigo tal do Código Civil. Não precisa ler o número do artigo lá. Está lá. 186, 187 e 927. É dever do gestor público zelar para que as condições contratuais não se tornem prejudiciais ao horário. É dever seu. Você tem que entender. Né? Havendo vontade deliberada ou não de beneficiar indevidamente o contratado, deve o gestor ser responsabilizado por seus atos, omissivos ou comissivos. Omissivos, então, só para na engenharia não é do dia a dia, né? Omissivo quando se omite, não faz nada. Comissivo quando se toma uma providência para que aconteça. Se quer que aconteça aquilo lá ou não. Então, omissivos ou comissivos. Omissivo quando há uma omissão, evidentemente, e comissivos quando há uma ação. Seja, nos dois casos, dolosos ou culposos. Que contraria o interesse público e provoque prejuízo ao horário. A contratada não pode beneficiar-se de ganhos exorbitantes e ilegítimos à custa de sacrifício de recursos públicos, devendo ser solidariamente responsabilizada, consoante estabelece o artigo 16, parágrafo 2º, a linha B da lei orgânica desse tribunal. Então, tá aí, gente. Então, só repetindo, quando há, por exemplo, um jogo de planilha e o fiscal foi culpado por esse jogo de planilha, por que ele foi culpado? Ou porque não analisou direto o cronograma, ou que não percebeu, ele, mesmo sem notar, ele simplesmente por imperícia, não notou
que estava sendo feito o jogo de planilha e acabou aprovando o parecer e aquela empresa ganhou mais do que deveria ganhar, ganhou de forma ilícita, de forma exorbitante, mais do que deveria ter ganho. Se isso acontecer, a responsabilidade também é sua. A hora que for aberto, seja processo administrativo, seja processo criminal, seja processo civil de ressarcimento ao cofre público, tá? O fiscal vai responder por isso, tá? Porque ele permitiu que isso acontecesse, independente de dolo ou culpa. Tá? Não adianta você dizer assim, ó, puxa, mas eu não sabia, mas eu não percebi. Pois é, mas agora a Inês está morta. Vai responder por isso. Tá? Aí chegou nesse assunto que é talvez os assuntos assim que mais o equilíbrio econômico financeiro de contrato é um dos assuntos assim, um dos assuntos que eu gosto muito, gosto bastante, até pela sua polêmica, assim, eu gosto bastante e trabalhei muito com isso, então a gente acaba estudando bastante e gostando do assunto, porque ele é extremamente importante, tá? Extremamente importante, e você tem que saber isso, viu? Você que é engenheiro, você que é engenheira, você que é arquiteto, arquiteta, e vai trabalhar com projetos e obras. Isso que eu vou falar agora você tem que saber. Se você esquecer o resto do curso, gente, tá? Não deve esquecer, não é bom. Mas isso aqui você não pode esquecer. Isso aqui que nós vamos ver de agora em diante, que é equilíbrio econômico financeiro em contratos de empreitada de obras públicas, isso você precisa saber. Tá? Precisa saber porque você vai ter que dar parecer nisso muitas vezes. Se for fiscal de obras, muitas vezes vai ter que dar parecer sobre isso. E se você trabalhar para iniciativa privada, você tem que saber isso, inclusive para saber pedir o aditivo depois. Tá? Você pedir dentro da lei, evidentemente, saber como pede aditivo, quando você tem direito. Então, não interessa do lado que estiver. Se você for fazer um contrato administrativo, seja se você estiver do lado da administração ou do lado privado, tá? Em colaboração com a administração, sendo contratado pela administração, você tem que saber. Tem que saber esse assunto, você tem que saber bem. Então, manter o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo implica manter a equivalência dos encargos da contratada e a remuneração devida pelo contratante durante a execução do contrato. Isto é, conservar a equação econômico-financeira. Então, manter o equilíbrio econômico-financeiro é conservar a equação durante todo o contrato. Quando você apresenta uma proposta e ganha a licitação, quando alguém apresenta uma proposta e ganha a licitação, ele está dizendo o seguinte: olha, esse serviço aqui eu faço por X reais. Ali se estabeleceu uma equação econômica financeira. Tá? Ali se estabeleceu a econômica financeira. Tá? Você sabe, se há o equilíbrio de um corpo, tá aí vocês que... Eu vi física faz muito tempo, vocês viram menos tempo do que eu, física, né? Mas tem que ter uma força para desequilibrar esse corpo. Nós vamos ver quais são essas forças depois. Mas, a princípio, se não houver uma força externa, está equilibrado. Você fez isso, ganha isso. Tá? Terminou o mês, você fez isso, mediu isso, você ganha isso. Tá? Então, esse equilíbrio tem que ser mantido do início ao fim do contrato. Tá? Esse não tem regra. Tem que ser mantido esse equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, desequilíbrio. Tá? Mas se eu estou dizendo que tem que manter o equilíbrio, se eu estou dizendo que tem que manter o equilíbrio, porque há, de alguma maneira, possibilidade de haver desequilíbrio. Há uma possibilidade de haver desequilíbrio. Então, se você tem que manter equilíbrio, é porque há possibilidade de haver desequilíbrio. Né? O que diz ainda, então, a legislação e a doutrina sobre isso? Durante a execução do contrato, como já mencionado acima, pode haver fatores que tirem o contrato do equilíbrio inicial. Isto é, a equação econômico-financeira é passível de ser alterada. Em última análise, os encargos já não correspondem à remuneração quando da entrega da proposta. Então, diz o seguinte: não, realmente, a hora que eu fiz a proposta, naquele momento está equilibrado o contrato. Certo? Está equilibrado o contrato. Mas pode acontecer alguma coisa que mexe na equação econômico-financeira. Ela tira o equilíbrio o equilíbrio inicial. Pode acontecer. Significa o quê? Você disse que aqueles encargos cabia essa remuneração. Mas pode acontecer que durante o contrato aqueles encargos sejam muito pequenos para a remuneração, porque aconteceu alguma coisa. Ou ao contrário, aqueles encargos são muito grandes para a remuneração.
tá? Desequilibrou para o outro lado, né? Então, isso é possível acontecer. O equilíbrio será abalado se houver alterações. Por exemplo, nas quantidades inicialmente pactuadas ou na qualidade dos materiais dos serviços contratados. Mas há outras possibilidades. Então, duas possibilidades iniciais. Por exemplo, eu ia fazer uma obra de 1.200 metros quadrados, por algum motivo, teve que alterar o projeto e essa obra passou a ter 1.250 metros quadrados. 50 metros quadrados a mais. Só um pouquinho de alteração. Tá? Então, evidentemente, o equilíbrio deixou de acontecer. Por quê? Estava equilibrado porque eu te pago isso para você fazer isso, para fazer 1.200. De repente, você quer me fazer 1.250 metros, desequilibrou. Preciso equilibrar novamente. Então, preciso pagar aquela diferença. Preciso fazer um aditivo para que aqueles 50 metros quadrados torne a equilibrar o contrato. É uma das maneiras. Ou o seguinte, você lá tinha um determinado material, por exemplo, uma qualidade, e você ia fazer tudo com piso cerâmico, uma área enorme lá, e durante o contrato decidiram alterar o projeto no sentido de melhorar a qualidade do projeto. Olha, eu não vou fazer piso cerâmico mais, vou fazer de granito. Tá? Que o preço é bem maior, via de regra, preço maior. Então, daí o que o empreiteiro diz, o contratado diz? Bom, tudo bem, eu até posso fazer de granito como você quer, tá? Mas lembre que isso alterou o equilíbrio do contrato. Né? Isso alterou o equilíbrio do contrato. Porque eu vou gastar mais, eu vou ter que comprar granito e tal. Aí é possível reequilibrar, ver a diferença, tá? Fazer aditivo e, com essa alteração de projeto de piso cerâmico para granito, você acrescenta também o valor do contrato para reequilibrar o contrato. São essas duas primeiras maneiras que eu cito para vocês. Dentre os fatores influenciadores da mutação do contrato, destaca-se o fato do príncipe, caracterizado por um ato da administração pública de caráter genérico que reflexamente atinge a relação contratual, alterando inicialmente o pactuado. Então, o que é o fato do príncipe? É um fato que não está na obra. Tá? Ele não é um fato na obra. É um ato da administração pública de caráter genérico. Pegou todo mundo. Quer ver um exemplo, gente? Quer ver um exemplo bem típico, assim, bem interessante? Você está, uma construtora está fazendo uma obra para o Estado, por exemplo, em que há muito alumínio. Há muito alumínio. As esquadrias são todas alumínio, cobertor, exagerando lá, toda a cobertura lá é de alumínio, está indo muito alumínio na obra. E você executando o contrato, de repente o governo federal faz um ato em que aumenta a alíquota do imposto de importação, o alumínio importado, do imposto de importação em 50%. Então, foi um fato genérico, não foi um fato só para aquele contrato. Alumínio subiu para todo mundo, né? A alíquota subiu para todo mundo. Mas aquele fato atingiu o contrato. A administração não esperava isso. Até porque o imposto de importação é um imposto federal, não é nem do Estado. Não esperava isso. Mesmo que fosse federal. Não se esperava isso. Mesmo que a obra fosse federal. Mas acontece, apesar de não se esperar, nem a administração esperava e nem a contratada esperava. Mas aquilo ali atingiu o contrato, porque o alumínio que ele iria comprar ainda, tá, estaria com um preço superior ao preço esperado. Então, gente, se no momento que acontecer isso, e isso atingir o contrato, evidentemente que desequilibra, gente. Desequilibra o contrato. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver o que o aumento do alumínio, tá, causou de aumento do valor da obra e fazer um aditivo reequilibrando o contrato. Porque esse é um desequilíbrio. Pelo quê? Pelo fato do príncipe. Um fato de algum órgão da administração pública tomar uma atitude genérica para todo mundo e acabar atingindo o contrato. Essa é uma das formas, mas tem mais. Tá? Fatos importantes a serem levados em conta são também os denominados caso fortuito e força maior. Tá? Esses fatos criam para a contratada a impossibilidade de executar o contrato dentro da normalidade. Tá? Já vou citar o que é um e o que é outro, antes que vocês fiquem em dúvida. Né? Força maior acontece quando não há outra possibilidade à empresa para a execução do contrato, sem aquele material. Não tem jeito.
Houve uma afetação total. Aconteceu alguma coisa que impede que eu faça, que eu consiga daquela maneira, com aquele material, fazer. Sumiu todo o cimento da obra. O cimento do mercado. Subiu muito esse preço. Todo mundo sabe. Isso é um ponto que todo mundo está sabendo, como já aconteceu isso na história, né? Evidentemente, no Brasil, não muito antiga, eu estou dizendo uns 4 anos atrás, aconteceu isso, 4 ou 5 anos atrás, aconteceu isso, né? Tá? Então, e caso fortuito, é ação imprevisível e inevitável da natureza, que cria a contratada a impossibilidade de executar o contrato. Aconteceu alguma coisa da natureza que impactou no contrato, tá? Por exemplo, inundou aquela parte, teve que parar a obra, derrubou parte da parede, porque coisa que nunca seria previsível, apesar de ter sido construído tudo certinho, mas houve algo assim anormal, né? Houve um caso fortuito. E, finalmente, o fato da administração, o fato da administração acontece bastante, gente. São caracterizados pelas ações ou omissões da administração pública que, incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retardam ou impedem a sua execução. São faltas contratuais cometidas pela administração. Exemplo que já aconteceu conosco. Eu vou citar exemplo, né? A empresa vai começar a obra, tá? Foi começar a obra, chegou lá e estava escrito nos elementos instrutores que a obra estaria toda terraplanagem feita. Na hora que ela foi iniciar a obra, a terraplanagem não estava feita. E retardou a obra, né? A empresa mobilizou gente, colocou gente lá no canteiro para fazer a obra, mas houve esse retardo. E isso realmente há um custo. E esse custo tem que ser calculado. Porque isso foi a administração que cometeu a falha. Evidentemente tem que estudar caso concreto para ver se realmente houve prejuízo ou não para a empresa. Mas caso haja prejuízo, caso fique comprovado que houve prejuízo, cabe à administração fazer esse reequilíbrio do contrato. Beleza? Continuando. A Constituição da República prevê a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, inclusive nas obras públicas. Bem, gente. Então, o que nós estamos falando aqui está na Constituição, no artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras de engenharia, alienações serão contratadas mediante o processo de licitação pública. Vocês já viram isso com o professor Vitor Mangualde, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. Com cláusulas, atenção, que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Quer dizer, mantido equilíbrio nos termos da lei, a qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tá? Nos interessa isso. Então, tem que mantidas as condições das propostas. Se não for mantida, é porque houve um desequilíbrio. Se houve desequilíbrio, tem que reequilibrar. A pergunta é, houve desequilíbrio. E desequilíbrio nós vimos que pode ser feito de algumas maneiras. E tem outros que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem outras maneiras ainda que nós vamos ver ainda. Como reequilibrar isso? Então, existem 4 maneiras. Mas, para obras, nós utilizamos 3 maneiras. Porque uma são para serviços de terceirização, que é serviços contínuos, que é uma coisa chamada repactuação. Nós vamos aqui ver como nós estamos estudando obras de serviços de engenharia, nós vamos ver aqueles que são comuns para obras de serviços de engenharia. Tá? São 3 maneiras, então, são 3 formas de reequilibrar econômica e financeiramente o contrato. Quais são essas formas? A revisão do contrato, reajuste do contrato e correção monetária. Tá? Revisão. Gente, aqui além do que eu falei até agora há pouco, eu estou chamando bem a atenção porque aqui há uma confusão enorme. Tá? Mas vocês vão ver que é simples. É simples. Tá? Eu vou macetear aqui, vocês vão ver que é tranquilo. Saber a diferença entre revisão e reajuste, principalmente. Correção monetária me parece que é um pouco mais simples ainda. Mas mesmo assim, não são difíceis os 3. Tá? Mas é preciso que vocês compreendam quando cabe um, quando cabe outro, ou o outro, e quando não cabe nenhum. Tá? É preciso que se saiba cada um desses institutos aí. Tanto revisão, reajuste, como contrato. Vamos começar pela revisão, que talvez seja o mais difícil de ser pelo menos se calcular na prática. Tá? Revisão, também chamada por alguns, como Marshal Justin Filho, como o Diógenes Gasparini, né? Recomposição, também chamada recomposição no contrato. Mas o termo mais usado é revisão no contrato. Também chamada de
a revisão do contrato também, muita gente chama isso, é até uma tradição lá na antiga CIOP, o pessoal fala de reequilíbrio econômico financeiro, stricto sensu, tá? Eu não gosto de falar assim, chamar só assim, mas eu faço questão de citar sempre, só para que as pessoas não confundam. Porque o reequilíbrio econômico financeiro, então, é dividido em 3. Para nós, são em 4, já falei, mas para nós, em obras, em 3. Revisão, reajuste e correção monetária. Revisão, reajuste e correção monetária. Então, lato sensu, reequilíbrio econômico financeiro lato sensu, dividido em 3. Revisão, reajuste e correção monetária. Mas esse reequilíbrio econômico financeiro lato sensu tem o estrito sensu, que é a revisão, também chamada de reequilíbrio econômico financeiro estrito sensu, tá? Que é a mesma coisa que revisão. Então aqui nós vamos chamar sempre de revisão, para que não confunda os dois nomes, né? Para que não se confunda os dois nomes, tá bom? Então revisão. A revisão contratual diz respeito a situações anormais, onde fica demonstrado que um fato extraordinário, posterior à assinatura do contrato, influi diretamente no desequilíbrio da equação econômico-financeira, não se imputando a responsabilidade a qualquer das partes. Tá? Então, houve algum fato, gente. Essa situação normal. Tá? Algo que não esperava. Quando a gente fala em revisão, então, de contrato, a gente está revisando algo que a gente não esperava. Eu não sabia que ia acontecer tal coisa. Tá? Então, daí, é assim que eu chamo a revisão. Tá? Sempre a revisão é oriunda de um fato extraordinário. Tá? Então, você faz a revisão do contrato, que é uma recomposição, que é um mecanismo aplicável quando não cabe o simples reajustamento, pois o desequilíbrio tem origem em fato do príncipe, no fato de administração, interferências imprevistas, quando influenciam no valor do contrato. Então, gente, eu só faço, quando acontecer aquele fato do príncipe, eu poderia imaginar que aconteceria, por exemplo, o aumento da alíquota de alumínio agora que fiz um contrato aqui, lá no meu município, por exemplo. Foi feito um contrato, eu imaginei que a União iria aumentar a alíquota. Não. Esse é um fato extraordinário. É um fato inesperado. Então eu tenho que o quê? Reequilibrar economicamente financeiro. Como é que eu faço esse reequilíbrio econômico financeiro? Através de uma revisão do contrato. Eu reviso o contrato para revisar, eu reviso o contrato para manter o equilíbrio econômico financeiro. Então a revisão é para fato extraordinário, gente. Certo? Fato que não estavam previsto. Por isso que eu digo que a revisão é decorrência da teoria da imprevisão. Tá? Tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico financeiro consistir num fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis. Era previsível que chovesse, mas não que derrubasse tudo. Era previsível que ventasse, mas não que destruísse a obra, a cobertura que já tinha feito, certo? Então, consequências não incalculáveis, anormal, extraordinário. Isto é, que não esteja previsto no contrato e nem poderia estar. Tá? Não pode estar previsto no contrato. Esse dia me pediram para analisar um contrato de um outro órgão aí, tá? Um outro órgão aí, nem é do Poder Executivo, para analisar um contrato onde no próprio contrato diz assim, ó, caso haja chuva imprevista, vai ter revisão de tantos por cento. Gente, caso haja revisão, se é imprevisto, não tem como prever. Se é imprevisível, se é imprevisível, não tem como prever. Se não tem como prever, não há como constar no contrato. Por isso, cada vez que eu faço a revisão, não adianta, aquilo não vai estar previsto no contrato. Eu não podia estar previsto no contrato, ó. Não posso prever tudo. Caso haja aumento da alíquota do alumínio, caso haja aumento uma lei que aumente o ICMS, que aumente lá o IPI, eu não posso prever. Caso haja uma chuva que me destrua a obra, eu não posso prever tudo isso. Tá? Essas coisas são imprevisíveis, ou se são previsíveis, são de consequências incalculáveis. Se são imprevisíveis de consequências incalculáveis, eu não tenho como já isso colocar no contrato. Então nunca vai estar previsto no contrato. Porque se estiver previsto no contrato, ele não é imprevisível. Então não cabe a revisão do contrato. Só cabe a revisão no contrato no que não é previsível. Então, gente, então fica fácil. Quando cabe a revisão? Quando aconteceu era imprevisível. Cabe a revisão quando? Quando o que aconteceu não era previsto que acontecesse. Ou até era, mas não era previsto que fosse com essa proporção enorme aí, sabe? Tá? E com essa consequência aqui que era incalculável. Tá? É isso, gente. É simples demais. Não precisa confundir. Então,
O que diz ali? Então a previsão, a revisão do contrato é prevista, essa possibilidade de revisão, tá? Na lei de licitações. Diz lá, no artigo 65, os contratos regidos na 608 também. Tá? Diz a mesma coisa, só que em artigos diferentes. Os contratos poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, por acordo das partes. Ali diz o seguinte, no inciso 2. Para estabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da indenização para a justa remuneração da obra. Restabelece aquilo, né? Tá? Faz a revisão e restabelece aquilo. Aconteceu uma coisa diferente, vamos equilibrar de novo. Então, isso está previsto na lei. Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores impeditivos da execução do ajustado, retardadores, isso é fato de administração, gente, tá? Ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual. Área ali, não é área, viu, gente? Área, tá? Então, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, por isso que eu quis explicar para vocês o que é força maior, o que é fato do príncipe, né? Coisas que fogem do controle do contratante e do contratado, né? Por isso eu queria explicar para vocês o que era o caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração, todas essas coisas, fato do príncipe, fato da administração, né? Caso fortuito, força maior, todas essas coisas permitem que a gente faça uma revisão no contrato, tá? Veja, tá? Choveu, derrubou a parede. Aí, como é que calcula essa revisão, gente? Aí que vem o negócio, tá? Como é que calcula essa revisão? Você tem que ver o que aquela parede, quanto custou aquela parede, quanto vai custar para refazer aquela parede, tá? E só, evidentemente, revisar aquilo. Não é um percentual em todo o contrato. Isso é um equívoco. Já vi esse pedido. Aliás, quando as construtoras pedem, por exemplo, subiu 20% a alíquota do alumínio, eles pedem a gente vê os pedidos, muitas vezes, e digo para vocês, a maioria das vezes, eles pedem o quê? Eu quero que meu contrato seja tratado em 20%. Não. Tem que ver que esses 20% que subiu da alíquota, qual o valor que ele afetou no contrato. E só alterar aquele valor, gente. Tá? Não é para alterar o contrato em todos os valores de todos os itens. E outra coisa, tem que ver se não baixou alguma coisa, para compensar também. Aproveita e vê isso. Analisa o contrato como um todo. Tá? Aumentou a alíquota do alumínio, mas diminuiu, por exemplo, em 30% o preço do cimento, do ferro. Tá? Tô chutando, evidentemente, né? Tô dando como exemplo. Ver o quanto que isso aqui, qual é o equilíbrio também que deve ser feito em favor do Estado e compensar com isso. Tá? Não se subiu a alíquota do alumínio, como falei, em 30%, 30% de aumento em todo o contrato. Tá? Mas quando vem para o fiscal analisar, vem com isso. Mas nesses casos, geralmente, o fiscal manda ao jurídico para o jurídico analisar. Nós temos um fato muito extraordinário, muito interessante para nós, sabe? Em 2011, evidentemente não vou citar a empresa, mas até porque acredito que não lembraria o nome da empresa, mas uma empresa, ela pediu a revisão do contrato dizendo que no período de tanto a tanto houve um aumento do ferro. E veio para o jurídico analisar e não havia uma análise pormenorizada desse caso. Tá? Daí nós pedimos para que o DGPO, um setor da Secretaria de Infraestrutura e Logística, onde tem um pessoal bastante competente nessa área aí, de orçamentos, tá? Nós pedimos para que ele pudesse avaliar se realmente a gente tem que analisar, porque se realmente a empresa tinha razão. Tá? Daí ele fez um gráfico, tá? Colocou toda a evolução do preço do ferro e descobriu que o ferro naquela época, naquele período, tá? Isso com base, inclusive, em preço estipulado pelo próprio Sindicato da Construção Civil, da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom, tá? Que naquela época, ao contrário, o preço tinha baixado. Tá? Então tem que ter cuidado na hora de pedir também. Qual o parecer do jurídico? Não. Realmente precisa fazer a revisão do contrato, mas para baixo, para que se diminua o valor do contrato. Por quê? Porque houve um decréscimo do preço, mas do ferro. E veja o que esse decréscimo do ferro, o que ele atingiu a obra, e ao mesmo tempo, veja também se alguma coisa aumentou, eu não posso compensar e diminuir menos o valor do contrato, né? Se a diminuição é menor, porque pode acontecer isso também. Outros produtos realmente ter subido. Mas o ferro, especificamente, naquele período, gente, tinha baixado
e mais que 40% naquele período. Você veja só, porque o orçamento foi feito num período de muita alta. Logo em seguida ele voltou ao lugar novamente. A tabela SINAP ela foi readequada, a tabela da Caixa Econômica, tá? E aquele preço baixou, tá? E o Sinduscon também detectou isso na curva BC, que o produto do ferro o produto do ferro tinha baixado, aço, né? Tinha baixado, tá? A gente chama de ferro, né? Tá? Então, para ver, tem que se analisar isso quando você pede, né? E, logicamente, se o ferro baixou 30%, eu não posso também chegar e baixar o contrato em 30%, e sim ver quanto de ferro aqui na obra e quanto aqueles 30% implicaria em ganho para a empresa que deve ser baixada para equilibrar a favor do próprio Estado a obra, tá? Então, sempre tem que fazer essa análise. Outra maneira que eu falei de reequilibrar, gente, é o reajuste de preço. Reajuste de preço, tá? Daí eu coloquei aqui para o Justin Filho. O que o Justin Filho pensa sobre isso? Então, o reajuste de preço é uma solução desenvolvida a partir da prática contratual pátria. No Brasil, é uma prática brasileira com isso, né? Convivendo em regime de permanente inflação, nós vivemos inflações enormes, né? Verificou-se, já vivemos anteriormente inflações enormes, hoje muito baixas perto do que nós vivemos, né? Verificou-se a impossibilidade e a inconveniência da prática de preços nominais fixo. Com o passar do tempo, generalizou-se a prática da indexação de todos os campos. Se indexava, gente, com o RV e outros indexadores oficiais, né? Com o passar do tempo, indexou. A indexação foi acompanhada também nas contratações administrativas. A administração passou a prever, desde logo, a variação de preços contratuais segundo a variação de índices pré-determinados ou não. Essa prática é identificada como reajuste de preço, trata da alteração de preços para compensar exclusivamente os efeitos das variações inflacionárias. Então, gente, o reajuste, ele é uma maneira de recompor a inflação. O reajuste está previsto, gente. Alguma inflação sempre vai ter. Não sabemos de quanto, mas sempre vai ter. Então a gente já prevê o reajuste. No contrato já está escrito, olha, qual o período vai ter o reajuste? De quanto em quanto tempo vai ter reajuste? Qual o índice que vai ser aplicado? Que é o índice setorial, o índice da construção civil. Então a pessoa contratada já sabe que haverá reajuste depois de um certo tempo, nós já vamos ver aqui já nos próximos slides aí. Ele já sabe o que vai ter. Então, o reajuste é algo previsível. Se a revisão era imprevisível, porque dependia de fatos extraordinários, de fatos que nós não podíamos esperar, a revisão não. O reajuste não. O reajuste é previsível. Tão previsível que nas condições gerais do contrato, a gente precisa, olha as condições gerais do contrato lá na resolução número 32, tão previsível que lá já está escrito, inclusive, qual o índice que vai ser usado, qual o período vai ser dado. Já está previsto, não precisa imaginar que não haverá isso. Então, o que diz a lei 10.192? A lei 10.192 é a lei do plano real, uma lei de 2001, né? Admite a possibilidade de reajuste nos contratos com prazo igual ou superior a um ano. Então, o reajuste nos contratos com prazo igual ou superior a um ano. Isso é possível reajuste. Contratos com prazo igual ou superior a um ano. Certo? Então, o que diz ali na lei? É admitida a estipulação da correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais ou que reflita a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. Então, gente, a lei já admite isso. A lei já admite isso. Se ele admite, nós já prevemos isso nos contratos. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter, é interessante que tenha, temos que ter no contrato a previsão do reajuste. Porque a lei diz que tem que ter. E mais, temos que dizer, inclusive, qual é o índice que nós aplicaremos. Indexaremos a quê? Certo? A que índice que nós usamos o índice setorial da construção civil. Tá? Para o STJ, gente, ele diz o seguinte sobre o reajuste. A ausência de previsão contratual acerca de reajuste em contrato administrativo impede sua implementação. Todavia, as partes podem aditar o contrato de modo a contemplar essa condição.
O que o STJ diz? Gente, se o contrato não prevê o reajuste, você não pode dar. É isso que diz. Se o contrato não prevê o reajuste, você não pode dar. Então tem que prever, gente. Porque é justo que se dê o reajuste. Mas não foi previsto, mas tem que dar. Adita o contrato e coloca uma cláusula de reajuste. Dentro do índice setorial, por exemplo. Do índice usual do contrato. Tá? Então, é justo que se dê. Tá? Então, o que diz ainda ali a decisão? Esse reajuste assim prevê. A Lei 10.192 prevê que deverá acontecer na periodicidade superior a 1 ano. Tá? É isso que nós vimos lá. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou de correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Então tem que ter 1 ano, gente. Tá? Contado a partir da data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que é se referir. Para o que vejamos outros dispositivos dessa mesma lei. Primeiro lugar, gente. Dizer o seguinte, que ele tem que ter 1 ano. Tá? Como é que nas condições gerais do contrato diz? A partir do quanto que se dá o equilíbrio econômico-financeiro? Está equilibrado que dia? Quando se oferece a proposta. No dia que se oferece a proposta, eu falei que ali se estabelece uma equação econômico-financeira. Esse serviço eu faço, portanto. Essa equação econômico-financeira é estabelecida no dia que se faz a proposta. Olha, se eu ganhar esse serviço que está aqui, esse projeto que está aqui, por exemplo, eu faço ele por X reais. Ali se estabelece, tá? Depois de 1 ano do dia da proposta, não é do dia que se assinou o contrato, do dia da proposta, depois de 1 ano você pode reajustar. Tá? Depois de 1 ano. O que se reajusta? Evidentemente, o que você já recebeu, você não vai reajustar. O que falta ser pago ainda. O que falta ser faturado e pago. Tá? É isso que você vai reajustar. O que você não recebeu ainda. Porque o que você já recebeu, você recebeu no momento que você tinha que receber. Então, passou 1 ano, a partir de quando? A partir do dia que você deu a sua proposta. O dia que a empresa deu a proposta dela. Tá? É a partir dali que a gente conta o 1 ano. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, da União, dos Estados, dos Federais e dos municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta lei, do que não se consultar com a Lei 8.666. É o que já falei, né? A periodicidade anual dos contratos de que trata o caput desse artigo será contada a partir da data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir. Tá? Como vocês viram, coisas que nós já tratamos. O que o Marçal ensina? O que o Marçal ensina é o seguinte, que a equação econômico-financeira se delineia a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma, tá? Ela se firma no instante que a proposta é apresentada. Aceita a proposta para a administração, está consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então, essa equação está protegida e assegurada pelo direito. Então, gente, no dia, repetindo, isso é importante, porque a discussão aqui, nossa, é bastante grande. É bastante grande mesmo. Tá? Mas cada vez, felizmente, se estabelecendo melhor os entendimentos. Mas isso, quando? No dia que se dá a proposta. Ali está equacionado. A partir dali, está protegido. Tanto o Estado está protegido, a administração pública está protegida, como a contratada está protegida. Eu vou fazer aquilo por esse preço. Tá? Se houver desequilíbrio, tem que reequilibrar. Alteração do projeto, como em outras situações que nós vimos aqui para trás. Beleza? Portanto, caso o edital preveja a possibilidade de reajustamento do contrato, o marco inicial para a concessão do reajustamento, mesmo que o edital não preveja, é a data da proposta. Então, sempre é a data da proposta. Beleza? Então, o que estou dizendo é o seguinte. Olha, se por um erro, por equívoco, o edital não previu reajustamento. A minuta do contrato não previu reajustamento. Tá? Esse reajustamento tem que ser dado. Porque a lei exige. Agora, cuidado. Isso eu já vi bastante na minha vida, discuti bastante isso, tá? Já vi as decisões, como é que os tribunais pensam no seguinte fato. Às vezes não é que não preveja o contrato, é que às vezes você faz o contrato sem reajustamento de preço. Como a obra vai acontecer? Em, por exemplo, 300 dias, menos de 1 ano, você faz ele sem reajustamento de preço. Então, mesmo que você queira, você não pode dar reajustamento de preço. Tá? Agora, mas está previsto que será sem reajustamento de preço. Você faz isso, ao meu ver, com todo respeito a quem faz, equivocadamente. Porque o reajuste sempre tem que estar previsto no contrato. Mesmo que a obra tenha menos de 1 ano. Porque, caso você faça algum aditivo, ela pode passar de 1 ano. Aí, no momento que ela passar de 1 ano,
evidentemente que a contratada terá direito ao reajuste. Senão vai estar perdendo, a inflação está corroendo o contrato dela. Está havendo desequilíbrio econômico-financeiro. Por isso, inclusive quando eu cheguei, há uns anos atrás na CIOP, os contratos viam os editais diziam que era sem reajustamento de preço. Quando nós alteramos e dissemos o seguinte, mesmo que o contrato tenha menos de um ano, caso haja aditivo em que esse ultrapasse um ano o período do contrato, aí sim haverá reajustamento na fórmula da lei. Inclusive já colocava ali a fórmula do reajustamento e o índice para ser reajustado o contrato. Então isso tem que ser previsto, gente, certo? O Jorge Gasparini fala o seguinte, embora não seja pacífico, isso que eu estava falando, eu só vou ler o que o Jorge pensa. Tem-se entendido que o reajustamento só é possível se previsto no edital ou no processo de contratação direta. Pois se assim não for, entender-se o contrato administrativo como irreajustável e que o contratado embutiu no preço a inflação do período. Até porque poderia ser reclamado contra a omissão digitalícia do índice de reajustamento inflacionário. Se não fez, é justo entender que encontrou outro modo de se preservar contra a inflação. Por esse mecanismo compensa-se, diz Marçal Justo Filho. Tá? Então, ele diz, caso não age, caso não for dar, tem que se compensar de outra maneira. Tá? De outra maneira de se compensar. Evidentemente, se houver uma revisão, é possível compensar através da revisão. Porque a revisão também vai trazer para dentro do orçamento os valores atuais daquele serviço. Né? Mas o ideal, gente, para ficar bem simples, é o seguinte, todo contrato administrativo tem que prever reajustamento de preço. Tá? Lógico, na forma da lei. Na forma da lei e num período de um ano. De um ano a partir de quando? A partir do dia da elaboração da proposta. E acabou. Só isso. Tá? E finalmente, tá? Então já vimos dois. Revisão. Só fato extraordinário, naquelas áreas extraordinárias que falei. Reajuste é previsível, para que a inflação não corroa o contrato. E, finalmente, a correção monetária, que é a mais simples. A correção monetária, gente, é devida em razão do processo inflacionário também e da desvalorização da moeda, devendo ser calculada desde o adimplemento da determinada parcela do contrato até seu pagamento efetivo. Isso, para não ficar lendo aqui, é o seguinte, a revisão é mais simples, a empresa executou o contrato, tá? Adimpliu a sua parte. A administração vai lá e mede, faz a medição. 30 dias depois, ela tem que pagar. Se ela não pagar, até 30 dias depois, a administração deverá pagar correção monetária, corrigir esse valor. Se ela devia receber X, tá, e não recebeu, ela tem que receber X e mais a correção monetária. Também esse valor é previsível. Sempre que houver necessidade de correção monetária, tem que ser pago. Tá? Não há dúvida que tem que ser pago. Beleza? Tá? Diz ainda que a necessidade, né, diz a legislação, que a necessidade de cláusula que estabeleça os critérios de atualização monetária entre a data de implemento e das obrigações de efetivo pagamento. São cláusulas necessárias de todo o contrato que estabelecem os preços, condições de pagamento, os critérios de database, periodicidade do reajustamento de preço, tudo isso é obrigado. Os critérios de atualização monetária entre a data de implemento da obrigação e do efetivo pagamento. Então, tanto o reajuste como a correção monetária, elas então são previsíveis no contrato. Elas são previsíveis, tá? E a revisão não é previsível. Então, a reajuste tem alguma semelhança, só que reajuste, eu falei, para um ano após a data da proposta, cada ano é possível reajustar o contrato. Correção monetária é a partir do que ele fez aquele serviço, acabou aquela etapa, o dia que ele tem que receber, a partir daquele dia, se não for pago, se a administração não pagar certinho no dia que tem que receber, os dias que de atrás devem ser corrigidos, né? Tá? E assim por diante. O entendimento aí de uma decisão aqui do TCU. Uma decisão do STJ, desculpe, do STJ, diz o seguinte: é entendimento unânime da segunda turma do STJ, quando a data base da incidência de correção monetária para pagamentos feitos em atraso nos contratos administrativos da obra pública, na hipótese de atraso do pagamento, é o data da medição da obra. Olha só, é o data da medição da obra. O entendimento daquela Câmara é que a incidência da correção monetária deve ser entre a data do adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento. O que reforça que a data básica deve ser do adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição, e não a data de apresentação da fatura.
Isso é uma coisa interessante, gente. Olha só como olha o prejuízo que dá o Estado não pagar em dia. O que acontece na prática, gente? E que está previsto em quase todos os contratos. É medido hoje fez a medição. A administração tem 30 dias para pagar, naquele valor da medição. Caso atrase, cabe a correção monetária. A partir de quando, gente? Qual a interpretação que muita gente dá? A partir, que parecia mais lógica, né? Parece mais lógica. Eu tinha que pagar eu terminei hoje, dia 16 de maio. Hoje foi medido, 16 de maio. Eu tenho que pagar dia 16 de junho. Tá? Eu não pago. Eu só pago 16 de julho. 16 de julho. Tá? Como eu tinha que pagar 16 de junho e não paguei, pensa-se, deve ser corrigido a partir de 16 de junho, a partir do dia que eu tinha que pagar. O STJ diz que não. Deve ser corrigido a partir de 16 de maio, a partir do dia que foi adimplido o contrato, a partir do dia que a empresa deveria pagar. Eu, modestamente, discordo disso, porque a administração devia adimplir a partir do dia 16 de junho. Nós somos 16 de maio, 16 de junho. A partir dali que ela está inadimplente. Antes não. Ela tinha uma data para pagar. Mas o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça pensa assim. Por isso é importante que a gente saiba disso. O prejuízo é maior. Bem, gente, com isso a gente hoje encerra esse assunto importante aí que fala do reequilíbrio econômico-financeiro, né? Para que a gente comece a falar um pouquinho na aula que vem, na próxima sexta-feira, sobre a questão então do pagamento das faturas, né? Como é que se paga as faturas e outros assuntos importantes para quem trabalha com obras. Agradeço muito mais uma vez. Por favor, se tiverem perguntas durante a semana, fique à vontade. Estarei toda sexta-feira acompanhando, mesmo quando gravadas as aulas, estarei acompanhando as aulas no mesmo horário que vocês estão acompanhando. Através do Moodle, vocês façam perguntas, façam as considerações que vocês quiserem. Será um prazer enorme para mim responder para vocês com os maiores detalhes possíveis que eu puder dar. Fiquem à vontade em perguntar para mim. Sinceramente, será sempre uma grande alegria poder participar com vocês. Tá bom? Então, um bom final de semana para todos, um bom descanso e até a próxima.